nesta jornada pela equidade, trazemos um outro olhar para a cidade. Aqui, as ruas se tornam mais do que um lugar de passagem. A cidade respira, sente e reage. Pelas ruas, praças e postes, espalhamos mensagens que interrompem um dia comum, provocando novas reflexões. São pequenos cartazes, quase que sussurros no meio do concreto, que falam sobre um caminho contra o racismo e a favor da igualdade. Como eu não tinha tanto acesso ao teatro, era meio que eu gostava de uma coisa desconhecida, sabe? Então, na minha infância e juventude, eu não tinha tanto acesso ao teatro. Eu fazia a aulinha de teatro na escola, mas eu nunca nem sequer tinha ido assistir uma peça. Então, eu não tinha uma referência, porque eu não tinha esse contato, sabe? Então, fez muita falta eu não ter esse acesso desde pequena, sabe? Não ter esse acesso a ir ao teatro, a conhecer artistas, que foi uma coisa que olhei para o escuro e falei que queria tanto fazer isso, mas foi muito no escuro, sabe? Não ter algo para se inspirar é muito difícil, né? Porque eu me inspirava num desconhecido, né? Porque eu vejo que às vezes o teatro é muito elitizado, ele é muito fechado, só poucas pessoas têm acesso a ele. Então, eu acho que é tão importante a gente criar isso desde a infância, da infância e da juventude, mas não só em lugares tão centralizados, mas nas periferias, na comunidade. Então, toda vez que eu olho para um trabalho meu, eu quero que ele seja alcançado para essas pessoas terem um contato, para uma criança um dia conseguir ter o que eu não tive, que é uma inspiração, né? Então, eu acho que é isso. Quanto mais a gente se colocar nesses espaços e fazerem as pessoas conhecer a arte, mais eu vou ter pessoas que olhem para a arte, pessoas jovens querendo ser artistas. E eu acho que poder inspirar alguém, né? Poder inspirar essa comunidade, assim. A minha relação com o teatro é um lugar muito de descoberta, sabe? Mas o processo de consciência racial ele vai se dando ao longo do tempo. Mas pensar sobre a relação do meu corpo negro na cena, ela começa depois, num estopim. Fui assistir uma peça num festival chamado Isso é um Negro, uma companhia de São Paulo, de Santo André, não lembro exatamente. E aí, na entrada, assim, tava super lotado, só que tinha aqueles ingressos reservados para patrocinador, né? E aí tava um monte de gente esperando ali no hall do teatro. A diretora do espetáculo foi lá na frente e falou: olha, gente, nós temos tantos lugares e nós vamos priorizar o acesso às pessoas negras que estão aqui. Para mim, o espetáculo começou ali. Porque as pessoas brancas abriram espaço e a gente foi passando. E, só de lembrar vai me emocionando. Eu nunca tinha entendido o que é o privilégio de ser branco. Se ela não tivesse me provocado para me dar naquele acesso o privilégio de ser preta, talvez eu não tivesse entendido isso ainda. E durante o espetáculo inteiro, eu quase agonizei de chorar. Porque as pessoas estavam ali falando sobre se compreender enquanto pessoa preta, né? E para mim, assim, eram vários. E eu pensei, meu Deus, eu tô nessa cidade, eu tô aqui há 15 anos, sempre servindo ao trabalho do outro, em algumas situações
usando mal a minha imagem e sem discutir a minha presença. Anos antes eu tinha sido convidada para fazer parte de um grupo de mulheres na cena, que traziam suas histórias. Mas eu falei, mas não é essa a minha questão hoje. Eu quero entender, esse corpo. E aí eu começo a entender que não querer estar naquele grupo de mulheres, que eram mulheres brancas, discutindo a pauta do feminismo, é porque a gente está falando de outros corpos. O feminismo branco e o feminismo preto não tem nada a ver. São perspectivas muito diferentes, né? As mulheres brancas, elas estavam brigando para poder ter o direito ao trabalho. A gente queria ter o direito ao descanso. Elas estavam tirando o sutiã porque elas queriam ter o direito de fazer com o corpo delas o que elas quisessem. E a gente queria ter só o domínio do nosso próprio corpo. Então, são vertentes muito diferentes. Porque quando você se dá conta do que você está passando e você sabe dizer o nome das coisas, aí eu ficava pensando, eu não tenho o direito de me silenciar. Porque quantas pessoas pretas que estão aqui, elas estão passando por isso e elas não conseguem estruturar um discurso sobre esse evento. Então, a gente vai também assumindo alguns papéis. Então, quando eu vejo que no Brasil a gente tem uma discussão em vários estados sobre o que é ser negro na sociedade, aqui em Curitiba a gente ainda está galgando o aceite de existir. Então, acho que a gente tem um caminho mais longo aqui, sabe? Então, quando comecei a fazer o cosplay, eu não tinha condições financeiras para comprar perucas, para comprar um cosplay, então eu fazia com roupas de armário e com meu próprio cabelo. Então eu fui ganhando seguidores, pessoas que gostavam daqueles personagens, mas que olhavam e falavam, poxa, eu também tenho um cabelo cacheado. Então é assim que talvez se eu fizesse um cosplay, eu ficaria como ela. Então, se a gente precisa falar sobre racismo, se a gente precisa falar que as pessoas estão sendo marginalizadas, que dentro da sociedade as pessoas elas estão sendo barradas de entrar em lugares ou elas estão sendo acusadas de coisas que elas não cometeram e isso é abordado em alguma peça, em algum filme, em alguma novela. É um fácil acesso para a pessoa começar a pensar sobre isso, né? Eu acho que a arte ela tem que pensar nisso. E uma arte que não traz um conhecimento, ela é uma arte vazia. Eu sempre fui muito das artes do corpo, assim. Sempre tive essa vontade de dançar muito forte, essa vontade de mover meu corpo muito forte. E eu encontro com a arte, com a dança especificamente, minha primeira escola de dança em 2019, que é a Ballroom, né? Essa cultura que é uma grande movimentação, né? E com esse encontro com a Ballroom, com o Vogue, né, especificamente essa vertente dançante da cultura, eu me conecto babado, assim, com tudo que ela representa e tudo que ela é. E é onde eu me vejo enquanto possibilidade de vida mesmo, enquanto travesti preta, poder existir. E desde então venho criado muitas coisas na minha vida, muitas relações com muitos segmentos da arte mesmo, sabe? Eu acho que o maior obstáculo é essa pressão que fica na minha cabeça de tipo, será que eu tô fazendo é coerente, é certo? Eu acho que esse é um grande obstáculo pra mim, assim, de entender uma potência, assim, no que eu tô fazendo, de não me perder no que eu tô fazendo por ter medo de não estar fazendo algo excelente, assim, sabe? Algo que esteja à altura de sei lá o que, sabe? Eu acho que o que vem me desbloqueando desse obstáculo especificamente é conversar com as pessoas, assim, sabe? Trocar sobre esse lugar de... Trocar a partir desse lugar de você tá fazendo babado e porque você tá nessa neura de
que isso não é bom o suficiente, assim, sabe? Eu acho que ter essas referências, essas inspirações perto de mim, tipo, produzir junto com essas pessoas, me dá uma luz, assim, sabe? Uma certa luz de, ai não, você tá fazendo certo, babado, sabe? Isso não é maluca, isso não tá tirando da tua cabeça um negócio. Quando eu falo de identidade, da minha identidade, que é intrínseca, não é só sobre mim. Eu sinto isso, que é uma identidade coletiva, não só a minha identidade. Às vezes, né, a sociedade ela tenta colocar a gente numa caixinha em que eu só me veja como uma mulher negra em momentos em que eu esteja falando sobre minha negritude. Mas hoje eu entendo que não necessariamente precisa ser assim. Eu sou uma mulher negra desde sempre e em todos os momentos. A gente tenta tanto se colocar, né, nesse lugar de orgulho mesmo. Que eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher preta, mas a sociedade, principalmente a sociedade racista, só vê a gente como nisso e na superficialidade disso. Nós somos pessoas com as nossas singularidades, com as nossas emoções. Isso também tem que ser levado em conta, principalmente na arte, onde isso se eleva. Eu acredito muito no poder da arte. Eu acredito muito. Cada cartaz colado é um lembrete de que a mudança começa nas pequenas ações, nos gestos que fazemos hoje para que a cidade que habitamos amanhã seja mais justa,